Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de comunicação e oratória para você que tem medo de se comunicar, medo de falar em público, trava na hora de se expressar. Essa live aqui é para você. Lembrando, eu trago diversos assuntos e conteúdos de comunicação e oratória, mas você pode também fazer a sua pergunta aqui. Então, se você tem alguma dificuldade, algum medo para se expressar, professor, eu tenho medo de me comunicar em público, eu já tentei falar, mas eu tenho muito medo, traz a sua dificuldade aqui, eu estou aqui para te ajudar. Eu me chamo Rony Carvalho, sou professor especialista em oratória e comunicação e há anos ajudo diversos profissionais a vencerem o medo de falar em público, se comunicar com confiança, vencer essa timidez. Eu era uma pessoa muito tímida, eu era muito travado para me comunicar, tinha dificuldade até de falar meu próprio nome. Por muito tempo eu sofri na escola para responder a lista de chamada, hein, galera. Só para vocês terem uma noção de como era a minha dificuldade. E aqui nessa live eu trago diversos conteúdos para vocês, respondo dúvidas, tiro a sua dúvida sobre a dificuldade que você tem aí na sua comunicação. E como eu disse para vocês, eu trago diversos assuntos de comunicação aqui e eu quero falar sobre alguns pontos na comunicação de vocês que, se você se comunica dessa forma, a sua autoridade diminui. Você não consegue se comunicar com confiança, você não transmite autoridade se você utiliza alguns desses pontos, se você erra em alguns desses pontos aqui na comunicação. Eu vou esperar a live aquecer um pouco mais, então já vai entrando, vai trazendo a sua dúvida. E eu vou falar sobre esses pontos aqui. Nós temos um, dois, três, quatro pontos. Se eu lembrar de algum outro ponto aqui a mais, eu falo para vocês. Mas já vão entrando, já vão fazendo a pergunta: qual a sua maior dificuldade na comunicação? Você sabia que comunicação não pode ser uma habilidade opcional para você? Ah, professor, eu vou ver se eu invisto no curso de comunicação. Eu vou ver se eu invisto em um treinamento de comunicação. Não tem essa de vou ver, não. Não tem essa de vou ver se vou fazer isso, não, galera. Comunicação e oratória deve ser um investimento na sua vida como qualquer outra coisa que você acredita que é essencial para o seu sucesso. Tem muita gente que quer ter sucesso na carreira e faz apenas investimentos em certificações. Ah, eu faço um mestrado, um doutorado, uma certificação, uma pós-graduação, mas ela não investe na comunicação. E aí a gente encontra aquela dificuldade na maioria dos profissionais. Muito profissional bom, gabaritado, certificado, mas que na hora de abrir a boca não consegue se expressar com confiança. E essa pessoa, eu sempre digo aqui, eu não canso de repetir, se você é uma pessoa que é um profissional nota 10, mas se comunica como um nota 2, as pessoas vão te enxergar como um nota 2. E não adianta você vir aqui para mim e falar assim: ah, mas esse mundo é injusto, o mundo do comércio, o mercado, ele é injusto. Não é injustiça, galera. As pessoas te enxergam da maneira como você se comunica. Por que vocês acreditam que eu comecei a investir na minha comunicação para falar bem, para falar com confiança, transmitir autoridade, não transmitir mais aquela insegurança, a timidez na hora de me comunicar? Porque eu entendi que o mundo funciona desse jeito. E ou você decide se comunicar bem, ou você fica para trás. São suas únicas opções. E aí, Cristi, tudo bem? Seja bem-vinda, vão entrando aí. Sejam bem-vindos, galera. Não pode ser opcional. Professor, se é opcional para mim, significa o quê? Que você está dizendo o tempo inteiro para sua carreira profissional que também é opcional o seu sucesso. É o que eu vivo dizendo aqui para vocês. Pessoal, eu já estive dos dois lados. Hoje eu estou do lado das pessoas que se comunicam bem. Eu estou do lado das pessoas que conseguem transmitir as ideias, conseguem organizar o pensamento, se sair de alguma situação para poder ter um improviso. Hoje eu estou desse lado do jogo. Mas eu já estive do outro lado, galera. Olha aqui, esse rapaz é fera, super indico. Obrigado, Cristian. Eu já estive do outro lado. Eu já estive do lado das pessoas que abriam a boca e não sabiam se comunicar. Ficava com a voz trêmula, eu ficava com o corpo todo travado. Eu já estive do outro lado. Eu já estive do lado das pessoas que não são validadas, elas não são vistas com valor naquilo que estão dizendo. Eu já estive desse lado. Já perdi oportunidade demais. Já perdi oportunidade de me comunicar bem. E por não me comunicar bem, na verdade. E hoje eu estou do lado da galera que fala bem. Só que isso não foi do dia para a noite. E eu quero que você entenda isso. Tem muita gente que desiste de se comunicar bem porque ela acredita que do dia para a noite ela vai melhorar. Do dia para a noite ela vai vencer esse comportamento negativo que ela tinha na comunicação. Galera, timidez é um comportamento.
E se você tem um comportamento de fuga, o tempo inteiro você fugiu de se comunicar bem, não vai ser do dia para a noite que você vai resolver isso. Imagina só, você deve ter aí seus 30 mais, 35, tem gente que já tem 40, ou beirando 50 anos, e essa pessoa nunca resolveu um problema de comunicação. Ela sempre foi tímida, sempre permitiu que a timidez impedisse de conquistar alguma coisa. Se você aí que está me ouvindo agora sofre com a timidez, trava para se comunicar. Se desde a infância você sofre com a timidez, entenda, é um processo. É possível você vencer isso, mas não fica caindo na ladainha de que do dia para a noite você vai se tornar um super comunicador. Não foi assim comigo, não foi assim com a maioria das pessoas, e eu gosto de falar a verdade aqui, galera. Eu poderia muito bem chegar e falar para vocês, em um dia você vai se transformar. Mentira! É um processo. E é um processo que a maioria das pessoas não estão dispostas, não estão disponíveis para fazer. Teve um vídeo recente que eu falei assim: a comunicação, comunicar-se bem, falar bem, não é para todo mundo. Já nota isso. Timidez não dá. Pois é, Raimunda. Eu já falei isso daqui várias vezes. Que comunicar-se bem, falar bem e sem medo não é para todo mundo. Ah, mas você está dizendo que não é dom, professor. Você acabou de dizer que não é dom. Comunicar bem não é dom, não. É uma habilidade que dá para treinar. Eu sei. Mas só que ao mesmo tempo que é uma habilidade, hoje eu afirmo para vocês, comunicar-se bem com confiança não é para todo mundo, não. E sabe por quê? Não é porque é impossível, não é porque é difícil demais, não é por isso. É porque a maioria não está disposta a passar pelo processo. Quer um exemplo de processo? Você aceitar fazer exposições mesmo com medo. Você aceitar se expor e passar vergonha. Aceitar se expor e errar, esquecer, dar um branco, tremer a voz, tremer o corpo. Quem aqui de vocês aceita fazer isso? Se eu falar agora para você, você quer se tornar um excelente comunicador, comunicadora, e você me fala, sim, professor, o que eu preciso passar? Aí eu te digo, você precisa fazer exposições gradativas e passar vergonha. Você aceita? Aí a maioria foge do barco. Ah, não, quer saber? Eu acho que isso não é para mim mesmo, não. É para você. Comunicação é para você. Só que se você não estiver disposto, disposta a passar pelos perrengues de falar bem, você não vai mesmo conseguir, não tem como conseguir. O livro, no momento eu não tenho livro, viu? O User aqui falou. Eu tô para lançar um e-book de comunicação, viu, galera? Vai ser muito bom. Ele já está ali no esqueleto pronto, em breve eu vou lançar. Mas eu tenho o curso, viu? Eu não sei qual é o nome aqui, que está perguntando qual é o valor, mas eu tenho um curso. Eu tenho um curso de comunicação e oratória online em formato de desafio, com exercícios práticos e semanais, desafios semanais, para você destravar a sua comunicação e falar bem em público. Você vai destravar 4 pilares da sua comunicação para que você fale bem, com confiança e vença seu medo. Se você tem esse interesse, é só clicar no link da bio, viu? Clica no link da bio e entra lá no meu desafio. Esse desafio ele é R$ 97. Se você não tem condição agora de fazer um investimento de R$ 97, eu tenho um workshop. O workshop ele é R$ 37. Se você quiser saber mais sobre o workshop, o que você vai aprender para destravar sua comunicação, ele é R$ 37. Você vai no direct e escreve para mim comunicação, que a gente vai enviar o link para você. Quem se comunica com clareza não fere. Revela, delimita e se responsabiliza. Isso aí. O que mais, galera? Eu tenho dificuldade. Me diz aí, Gracilene, qual é a sua principal dificuldade? Traz aqui para mim que eu te ajudo. Boa tarde, pessoal que está entrando agora. Quero livro de oratória. Eu sabia que eu acho que tem alguma coisa me avisando para eu lançar um livro, viu? Porque tem muita gente que já veio aqui pedindo um livro meu. Fala assim, professor, eu quero o seu livro de oratória e comunicação. Acho que tem alguma coisa aí, o universo está começando a pedir para eu escrever, viu? E eu já vi que muita gente aqui compraria. Tem dificuldade em me comunicar. Gracilene, tem sempre um ponto que eu oriento o pessoal. A dificuldade de se comunicar é ampla. É como se fosse um iceberg. Lá na ponta é a dificuldade de se comunicar. Me diz aqui, dessa dificuldade de se comunicar, qual é o seu principal problema? O que você diria hoje para mim? Professor, meu principal problema de me comunicar é tal, tal, tal coisa. Eu tenho medo, medo do julgamento, eu tenho timidez, me diz aí. Acho muito bonito quem sabe se comunicar, e eu também acho muito bonito. Por isso que eu trabalhei a minha comunicação. Eu sempre falo, olha que interessante, a maioria das crianças, quando
desenhavam o que queriam ser ou o que queriam fazer, a maioria das crianças se desenhavam sendo advogadas, médicas, sei lá, veterinárias, um monte de coisa. Eu me desenhava falando em público. Vocês acreditam nisso? E eu tenho um desenho até hoje, e a minha mãe que guardou esse desenho, que é eu me desenhava fazendo apresentações em público, porque eu achava tão bonito falar bem, eu achava tão bonito essa eloquência, clareza para falar, falar sem medo, conseguir falar suas ideias sem medo das pessoas. Eu achava tão bonito isso que eu era criancinha, eu tinha 7, 8 anos, e eu me desenhava falando em público. Olha que interessante. Eu só não tenho esse desenho aqui agora em mãos. Ele está guardado por algum canto aqui na minha casa. Mas eu me desenhava falando em público. Eu guardei esse desenho. E olha hoje aqui. Eu estou falando em público. Eu falo diante das pessoas. Já dei treinamentos, palestras. A Lina Viana falou assim: meu sonho é ser palestrante e é possível realizar. Você precisa desenvolver sua comunicação, treinar sua comunicação. E isso é uma habilidade. Se é uma habilidade, não é dom, então você pode treinar. Se você quiser, clica no link da bio. Eu te faço esse convite, você não vai se arrepender. Clica no link da bio, faz um investimento em você nesse desafio, entra lá no meu desafio de comunicação e também tem uma parte de bônus lá que eu ensino como fazer apresentações impactantes. Olha que bacana! E tem diversas técnicas práticas para você desenvolver a sua oratória. E lembrando, galera, oratória não é falar chique, viu? Oratória não é falar bonito e palavras difíceis. Oratória é você ter um objetivo, um público-alvo e uma comunicação clara para esse público-alvo. Anote isso daí. Ter um objetivo, um público-alvo e comunicar com clareza para esse público-alvo. Isso é uma boa oratória. E oratória tem a ver com intencionalidade. Comunicação não precisa ser intencional. Eu posso me comunicar falando ou não, eu posso me comunicar com os meus gestos, a minha expressão, e não necessariamente tem intencionalidade. Agora, a oratória é intencional. Uma pessoa que utiliza oratória, ela tem intencionalidade na fala dela. Ela sabe início, meio e fim, ela tem um objetivo e ela, toda vez que abre a boca para falar, é para alcançar o objetivo que ela se determinou. Essa é a diferença de oratória e comunicação. Admiro tanto quem sabe falar e tenho timidez e às vezes não sei o que dizer em diversas situações. Gracilene, você precisa, sabe do quê? Um domínio de conteúdo, um domínio de estrutura e um domínio das emoções. Anota esses três. Eu falei isso recentemente, não sei se foi ontem, anteontem, mas eu gosto de falar sobre isso. Para você falar bem, é necessário que tenha três pilares. Você precisa de clareza de conteúdo. Vamos primeiro do emocional. Você precisa de clareza emocional. Clareza não, domínio. Vamos colocar essa palavra que é melhor. Você precisa de domínio emocional, domínio de conteúdo e domínio de estrutura. O domínio emocional, eu consegui falar com as pessoas sem ser dominado pelas minhas emoções, a minha ansiedade, meu medo, medo do julgamento, medo do nervosismo. Controlar minha emoção, respiração para poder falar bem e não ficar falando ofegante desse jeito, ou ficar falando rápido demais porque eu não controlo a minha ansiedade. Você precisa de controle emocional. O segundo pilar, você precisa de controle do conteúdo, domínio do conteúdo, aquilo que eu vou dizer. Eu sou professor de oratória, então as pessoas esperam que eu domine oratória, domine as estruturas de oratória, fale sobre comunicação, fale sobre como falar bem em público. Elas esperam isso de mim, elas fazem perguntas para mim por causa disso. Então eu domino esse assunto. E domínio de estrutura, professor? Eu preciso de uma estrutura clara de início, meio e fim para direcionar o meu conteúdo para as pessoas certas. Se eu tenho esses três domínios aqui, domínio emocional, domínio de estrutura e domínio de conteúdo, eu consigo falar bem. E tudo isso é necessário muito treino. Aí volto a dizer o que falei aqui no início da live. Comunicação, falar bem, vamos colocar desse jeito aqui, falar bem não é para todo mundo. Hoje, professor, você acabou de dizer que não era dom. Não é dom, mas também não é para todo mundo, porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Você está disposta a pagar o preço? Eu tô, professor. Ah, é? Então liga a câmera e começa a aparecer. Ah, não, mas não é bem assim. Começa a aceitar oportunidades para você se expressar em público. Não, professor, mas também não é tão bem assim. Está disposto? Está disposta? A comunicação, falar bem não é para todo mundo, não porque é impossível, não porque é difícil, mas porque a maioria não quer fazer.
Eu mesmo, eu tive que passar vergonha, galera, eu tive que errar muito. Teve apresentações que depois do olá eu não lembrava mais de nada, aí eu passei vergonha, passei mico, mas fui e voltei a fazer, voltei a apresentar. Por diversas vezes eu falava igual a mulher da Top Term. Já viram a mulher da Top Term que ela falava assim, desse jeito, assim? Eu falava assim. Eu tinha tanto medo de falar em público que eu falava igual a mulher da Top Term, com a voz trêmula, com nervosismo. Eu até falo brincando que parece que antes de falar em público eu engoli uma ovelha ou uma cabra, que eu vivia falando assim desse jeito. Mas eu aceitei. Aceitei passar por essa vergonha, aceitei passar por esse mico. Só que para você fazer isso na comunicação é necessário você pegar seu ego, amassar seu ego e jogar fora. Se você não pega seu ego, coloca ele no bolso ou pega seu ego, finge até que ele é um papel, amassa esse teu ego e joga no lixo. Se você não está disposta a pegar o seu ego, a sua preservação excessiva de imagem, que eu chamo aqui de PEI, escreve aí, PEI, preservação excessiva de imagem. Se você não está disposto a pegar a sua preservação excessiva de imagem e jogar no lixo, você não vai falar bem. Existem diversos fatores também que te impedem de falar bem em público, como, por exemplo, os inimigos da naturalidade. Tudo isso eu ensino aqui, ó, no meu desafio. Clica no link da bio e entra no meu desafio. Você não vai se arrepender. É um investimento na sua comunicação. Você vai aprender sobre esses inimigos da naturalidade. Tem outros pontos também que são importantes, que são os impostores. Existem diversos impostores que te impedem de se comunicar bem. São síndromes, na verdade. Tem a síndrome do perfeccionismo, a síndrome do holofote. Tem outra síndrome também, perfeccionismo, holofote e tem mais duas. Depois eu me lembro. Ah, tá aqui, ó. Síndrome do impostor, do agradador, do perfeccionismo e síndrome do holofote. Tem diversos inimigos e impostores que te impedem de falar bem. Deixa eu ver o que mais. Galera, se vocês fizeram alguma pergunta e eu pulei aqui e não respondi, faz a pergunta de novo, tá? Então você, ó, que tem sonho de ser palestrante, você que tem sonho de falar bem, você que não quer mais passar por constrangimentos ao falar em público, tem vergonha de se expressar, clica no link da bio, entra no meu desafio. Professor, no momento eu não tenho R$ 97 para fazer esse investimento no seu desafio. Tem um investimento menor que eu possa entrar num primeiro momento? Sim, tem o meu workshop Fale Sem Medo. O workshop Fale Sem Medo já está lá todo gravado para que você destrave a sua comunicação, tenha técnicas para controlar as suas emoções. Esse curso ele é apenas R$ 37. Tem o meu desafio, aí é só clicar no link da bio, e tem o workshop. O workshop ele é R$ 37, aí é só você escrever para mim comunicação lá no direct. Escreve comunicação que a gente envia o link para você. Fechado? O que mais aqui? Fiquei constrangida. Com o que você ficou constrangida, Beatriz? Deixa eu ver aqui. Você deve ter falado mais aqui em cima, né? Aconteceu comigo. Ontem não consegui apresentar o seminário por conta do nervosismo. Beatriz, ainda está comigo aí, Beatriz? Fala assim, estou. Beatriz, me diz aqui se você ainda está por aqui. Fala assim, estou. E eu já vou subir aqui, tá, galera, para ver outras perguntas também. Beatriz, Beatriz, Thaís, todo mundo que passou por isso. Olha bem para mim agora. Olha bem para mim agora. Eu vou olhar bem no olho da câmera para falar diretamente com você. Beatriz, primeiro ponto. Parabéns. Parabéns porque você aceitou falar, mesmo que tenha passado por esse mico e esse constrangimento. Parabéns porque a maioria nem aceita. A maioria nem coloca a cara a tapa. A maioria nem aceita entrar nesse jogo. Então, parabéns para você. Poxa, professor, mas eu fiquei constrangido, eu não apresentei do jeito que eu queria. Isso é normal. É mais normal do que você pensa. As minhas primeiras apresentações foram vergonhosas. Até hoje, só de lembrar eu fico constrangido. Mas quer saber? Aquilo ali foi essencial para o Rony que eu me tornei hoje. Se não fosse aquela coragem de entrar em campo, meter a cara e mesmo errando ir lá e fazer, ou tentar fazer, porque tem gente que só tenta, não consegue. Só de tentar, só de você ir lá com as suas imperfeições e fazer, você já está de parabéns. Outro ponto, é normal. No início é normal, você ainda não está acostumada. Vocês, galera, olha bem para mim agora, vocês precisam entender que falar em público, assim como qualquer outra habilidade, até mesmo uma natação, até mesmo você aprender a nadar, é necessário você errar muito no início. E o cérebro de vocês, ele não está acostumado, galera.
Quando o cérebro não tem costume de fazer algo, todo o início é travado. E todo o início o cérebro vai dar um jeito de tornar aquilo uma ameaça para você nunca mais fazer. Mas você não pode cair nesse jogo. Você não pode enxergar o ato de falar em público como uma ameaça e sim como uma oportunidade. Aprender a controlar o seu emocional para você poder se apresentar bem, mas isso leva tempo. Não adianta eu dizer aqui para você agora, Beatriz, Beatriz, você errou, porque você deveria ter feito mais técnicas de oratória e comunicação para apresentar bem. Não, não é assim não. Mesmo que você aprenda técnicas de comunicação oratória, as primeiras apresentações serão péssimas, eu te garanto. Serão ruins. E quanto mais você entender isso, tiver a maturidade, viu, Beatriz? Agora é maturidade. Quanto mais você tiver a maturidade de aceitar que todo começo é uma porcaria, vai ser bom para você. Ah, mas só que eu estudei técnica de oratória e comunicação, mas quando chegou lá eu não apresentei bem. Claro, é a primeira vez. O cérebro não está acostumado. Meu conselho para você: comece a se apresentar mais, se exponha mais. Mas eu passei vergonha, professor. Passa mais vergonha. Passa vergonha que a vergonha passa. Passa mais vergonha. Ah, professor, é fácil você dizer isso, né? Não, porque eu tive que fazer isso. Eu não falo para vocês aquilo que eu não fiz na minha vida, galera. Eu passei muita vergonha. Eu estive disposto a passar. Pegar meu ego, jogar no lixo e falar assim: eu vou passar todas as vergonhas que forem necessárias até um dia eu falar tão bem que nem eu mesmo vou me reconhecer, de tão bem que eu vou falar. Eu coloquei isso na cabeça. Vocês precisam, galera, de um pouco de sangue nos olhos também. Quem tem sangue nos olhos para falar bem em público vai aceitar as oportunidades mesmo sendo imperfeito. Deixa eu resumir aqui para você, Beatriz, e quem já passou por esse problema. Primeiro, parabéns, porque você aceitou, você foi lá e fez. Segundo, é normal, tá? É normal. Essas primeiras apresentações, esses primeiros problemas são normais. Seu cérebro não está acostumado. Terceiro, comece a se expor de maneira gradativa. Faça mais vezes. Faça mais vergonha. Faça mais e mais vezes. Porque um dia seu cérebro vai entender que aquilo é normal. Vamos fazer uma pequena comparação. Imagina que você nunca nadou na sua vida, você não sabe nadar. Mas você está disposta a passar pelos micos de cair na água e ir aprendendo aos pouquinhos, mesmo que nadando igual cachorrinho, sabe? E depois você vai aprendendo outras formas de nadar até você aprender a ser uma expert em natação. A mesma coisa. No início, mesmo que você tenha técnicas de oratório e comunicação, vai ser difícil. O cérebro não está acostumado. E tudo aquilo que ele não está acostumado, ele coloca empecilhos. Por isso que ele diz para você, não faz isso não. É melhor a gente fugir, não tenta isso não, isso vai gastar energia demais. Que bobeira é essa? Para que ficar aceitando falar em público se você vai gastar muita energia para aprender sobre isso? Olha o que o seu cérebro fica fazendo. Ele só quer te proteger, preservar a sua energia. Só que você tem que fazer. Olha o que a Flávia escreveu aqui, ó. Passe mais vergonha. Anotem isso. Passa a vergonha que a vergonha passa. Estejam mais dispostos a passar vergonha. Só que sabe qual é o problema? De todos nós, é do ser humano. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós temos muito ego. O nosso ego é muito grande. A gente não quer aceitar passar vergonha na frente das pessoas. A gente não quer aceitar receber alguns sorrisinhos de algumas pessoas porque a gente errou. Só que tudo isso é ego. Enquanto você não jogar o seu ego no lixo, tem até um livro que ele fala assim: o ego é seu inimigo. Neste exato momento que eu estou aqui e estou disposto a passar vergonha, eu estou jogando meu ego no lixo. Só que você não vence o seu ego do dia para a noite. Na primeira vez, o seu ego vai dizer assim: nossa, que mico, que vergonha, por que você está fazendo isso? Droga, sai daqui. Na segunda vez, nossa, de novo você fazendo isso? De novo você se expondo? E o seu ego, todas as vezes, ele vai gritar na sua cabeça. Só que você precisa aprender a olhar para o seu ego, olhar nos olhos do seu ego. Beatriz, isso é para Beatriz e todo mundo que está aqui passando por isso. Você tem que olhar nos olhos do ego e humilhar ele todo santo dia. Você tem que se perguntar: como eu posso humilhar o meu ego hoje? Escrevam aqui, ó. Escrevam aqui, galera, essa pergunta: como posso humilhar meu ego hoje? Escrevam isso daqui, é para você memorizar. Como eu posso humilhar o meu ego hoje? É gravando um vídeo? É fazendo uma exposição? O Renato aqui, eu quero ser supervisor, mas tenho medo de falar em público. Renato, não perde mais essa oportunidade. Você ser supervisor, você vai aumentar seu salário.
aumentar a sua percepção de valor na sua empresa. Então faz o seguinte, olha bem para mim agora, Renato, convite especial para você. Clica no link da bio, entra no meu desafio, que lá você vai aprender a vencer o seu medo de falar em público, se expressar com confiança, fazer boas apresentações e ser mais assertivo e persuasivo na sua comunicação. O investimento desse curso ele é de R$ 97 e você pode parcelar. Você tem acesso por um ano. É um curso de oratória em formato de desafio para que você destrave a sua comunicação em até 4 semanas. Clica agora lá no link, Renato, e muda a sua realidade. Eu quero que você seja um supervisor. Eu quero que esse medo de falar em público um dia seja só uma história para você contar. Eu não quero que isso aqui mais domine sua vida, não. E galera, olhem bem para mim agora. A minha missão aqui é essa. Eu podia agora estar descansando. É sábado, né? Sabadão, descansando, vendo um filme. Eu tô aqui. Eu tô aqui para fazer com que o Renato e diversos outros profissionais que estão cansados de perder oportunidade comecem a destravar a comunicação. E esse meu desafio aqui, galera, tinha gente que não falava em público, era tímido e está fazendo palestra. Eu tenho um aluno do meu desafio que está palestrando, está fazendo live no TikTok todo santo dia, está gravando vídeo para a internet. Tudo isso aqui, ó, porque aprenderam a destravar a comunicação em 4 pilares. E por R$ 97, R$ 97 apenas. A depender do estado aqui do Brasil, R$ 97 não é nem uma boa pizza. Vocês sabem disso. R$ 97 para você investir na sua comunicação, destravar, fazer mais dinheiro, galera. Porque quem se comunica bem faz mais dinheiro. Quem se comunica bem na empresa é melhor visto, lembrado, reconhecido, reconhecida. E aumenta o seu salário. Tem muita gente que está fazendo um monte de certificação. Ah, eu vou estudar mais uma certificação. Eu vou fazer mais um curso técnico. Não, não é esse o problema, não. Tudo bem você fazer mais um certificado, mais um curso técnico na sua área, mas enquanto você ignorar a comunicação, o sucesso vai te ignorar. Dói, eu sei que dói ouvir isso daqui, mas enquanto você ignorar a sua comunicação, o sucesso vai te ignorar. Então faça esse investimento. Professor, eu quero muito entrar no desafio, mas eu não tenho condições de entrar agora com os R$ 97. Eu quero destravar minha comunicação. Tem uma entrada mais acessível? Tem o meu workshop. O meu workshop Fale Sem Medo, onde você vai aprender diversas técnicas para controlar suas emoções e falar bem em público. Ele é R$ 37. Se você quiser o workshop, aí você tem que escrever no direct comunicação. Prestem bem atenção. Eu quero workshop, professor, de R$ 37. Você tem que ir no meu direct e escrever comunicação, que a gente vai te enviar o link por lá. Se você quer entrar no desafio, aí você tem que clicar no link da minha bio, tá? Que está disponível no link da bio. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, galera. Espera aí. Eu já pulei um monte de gente aqui, hein? A Beatriz disse, estou... Quando ia fazer seminário no curso, eu sempre me disponibilizar. Tinha amigos que não conseguiam. Deixa eu ver aqui, aconteceu comigo ontem, não consegui apresentar o seminário por conta do nervosismo. Beatriz, entra no desafio, Beatriz. Parabéns, continua se expondo e se você quiser, entra no meu desafio ou no meu workshop. Tem uma menina que tem voz meio de menino quando fala. Talvez, tem gente que tem a voz mais grave, viu, pessoal? Tem gente que tem a voz mais fina, isso daí é normal. Na psicanálise, quem não aprendeu a se escutar, sem entender, não consegue se expressar da forma... Isso aí. Tem que se conhecer, viu, galera? O primeiro pilar de um bom comunicador é conhecer a si mesmo, como já diz na filosofia, conhece-te a ti mesmo. Boa tarde, meu sonho é conseguir falar bem em público e seu sonho pode ser real se você transformar esse sonho numa meta. Olha o que eu acabei de falar agora para você aqui, Gilmária. O seu sonho de conseguir falar bem em público, ele pode se tornar real se você transformar isso numa meta, um objetivo com prazo. Como assim, professor? Você pode tanto fazer o meu curso de comunicação para você destravar em até 4 semanas, ou você pode pegar hoje mesmo no seu calendário e definir a data de quando você quer se comunicar muito bem. E todos os dias, até esse dia chegar, você vai treinar, vai fazer exercícios, vai se expor até essa data. Coloca um prazo. Olha o que eu vou falar agora aqui para vocês que transcende, que ultrapassa a oratória e comunicação. Você quer realizar um sonho? Coloca um prazo. Porque todo mundo sonha, galera. Todo mundo tem sonho. Ah, eu tenho o sonho de ter uma Ferrari. Eu tenho um sonho de viajar para outro país. Eu tenho um sonho de sei lá mais o quê. Eu tenho um sonho de ir para Disney. Tem bilhões de seres humanos que têm sonhos todo santo dia.
mas apenas os que realizam pegam o sonho e transformam numa meta. Então pega o sonho que você tem, um conselho de professor de oratória, pega seu sonho, Gilmária, o sonho que você tem de se comunicar bem e transforma isso numa meta, um objetivo. Coloca data e hora para que você se esforce e quando chegar naquela data e hora, você esteja se comunicando do jeito que deseja. Faça isso por você. Professor, eu não sei técnicas de comunicação, eu não tenho habilidades para me comunicar bem. Então clica no link da bio. Olha só, se você quer transformar isso numa meta, você pode fazer isso entrando no meu desafio, porque lá você já vai conseguir organizar todo o seu estudo para que você destrave a sua comunicação. Então entra, clica no link da bio, entra no meu desafio e transforme seu sonho numa meta, num objetivo. Por isso até que o meu desafio ele é dividido em 4 pilares. Porque cada pilar você pode se organizar para fazer em cada semana, uma semana um pilar. Tá vendo só? Para você começar a destravar, eu sempre trabalho desse jeito, galera. Eu gosto de colocar uma meta. Se você não tem uma meta para destravar, se você não tem uma meta para conseguir realizar o seu sonho de falar bem em público, vai ser sempre um sonho. E sonho qualquer um pode ter, desde que tenha um neurônio. Se você tiver um neurônio no seu cérebro, é suficiente para você ter um sonho. É diferente de realizar sonhos. E para realizar, a gente só consegue com metas. Como posso melhorar minha comunicação, Thaís? Tem diversas formas. Me diz aqui qual é o seu principal problema. Eu consigo direcionar para você como você pode melhorar sua comunicação. Me diz aí. O que mais? Admiro tanto quem fala bem, tenho timidez e às vezes não sei o que dizer em diversas situações. Ah, já respondi aqui, né, Graciele? Já até respondi. Pera aí, galera. Vão mandando a pergunta de vocês. Se eu pulei a pergunta de alguém, traz aqui de novo, por favor. Faz a pergunta de novo. Tem uma menina que tem voz. Ah, isso daqui já respondi, né? Da voz. Aconteceu comigo ontem. Deixa eu ver o que mais. Se eu pulei alguém. Cadê? Fiquei constrangida, já respondi. Eu ainda não consigo controlar o emocional dependendo do assunto. Lina, Lina Viana, essa sua questão aqui, ainda não consigo controlar o emocional dependendo do assunto. Se depende do assunto, é porque às vezes você não se sente tão confiante no assunto. Talvez você ainda não dominou completamente o assunto e aí você se sente nervosa. Ou pode ser sua percepção do ambiente, tá? Tem 3 inimigos da sua naturalidade. E um desses inimigos que eu ensino aqui no meu desafio de maneira mais completa se chama percepção distorcida. Se você tem uma percepção distorcida sobre você, sobre o ambiente, sobre as pessoas ao seu redor, isso vai impactar o seu emocional. Você vai sentir taquicardia, sudorese, branco, vai tremer a sua voz, tremer o seu corpo, porque você tem uma percepção muito distorcida sobre si, sobre as pessoas que estão ali naquele ambiente e sobre o próprio ambiente. E galera, a psicologia, tem gente aqui que é da psicologia. A psicologia estuda muito também a questão da percepção. A percepção distorcida que você tem do ambiente, ela pode causar diversos problemas no seu comportamento. Então, pega isso agora que eu vou dizer para você. Você não enxerga o mundo como ele é. Você enxerga o mundo como você é e como você aprendeu. Já viu que tem gente que quando muda de país, a pessoa sai daqui do Brasil e vai para outro país. Ela enxerga um outro mundo. Ela fala: caramba, eu não sabia que era possível tanta coisa, eu não sabia que tinha tanta coisa diferente, eu não sabia que existiam várias formas de enxergar o mundo e a mesma situação. Pois é. É porque você enxerga o mundo numa parcela muito pequena. Você enxerga o mundo da seguinte forma: olha o que eu vou desenhar agora aqui para você. Olha que legal. Vou fazer um desenhinho aqui para vocês entenderem. Tem tudo a ver isso aqui com comunicação, ó. Esse daqui é o planeta Terra, tá? Ele tá meio oval, né? Esse daqui é o planeta Terra. Vou até fazer ele bem bonitinho aqui, ó. Esse aqui é o planeta Terra. Você não enxerga esse planeta do jeito que ele é de verdade. Você vai enxergar esse planeta com uma parcela bem pequena daquilo que você é. Olha aqui o que eu fiz. Esse aqui é o planeta. Mas você que está bem aqui, enxerga ele de uma parcela bem pequenininha. E sabe por que eu coloquei esse ponto aqui? Porque você enxerga o mundo de acordo com o ambiente que você nasceu. Se você nasceu num ambiente que a sua família sempre enxergou o mundo de um jeito, você vai crescer com aquela lente. Cada vez que você passa por uma etapa da sua vida, desde a infância, juventude,
e aí você chega a se tornar um jovem, um adulto. Cada fase dessa, a depender do ambiente onde você vive, você vai colocando uma pequena lente nos seus olhos. Opa, a lente da infância, pum, coloquei uma lente. A lente da adolescência, coloquei outra lente. Cada fase que você passa na sua vida é uma lente. Por isso que é muito problemático você viver em um único ambiente o resto da vida. Imagina só, você nasceu, viveu e morreu num ambiente só, com as mesmas pessoas. Adivinha, você sempre vai enxergar o mundo com aquela pequeníssima, pequeniníssima parcela. Você nem se existe pequeniníssima, né? Pequena parcela. Bem miudinha assim, ó. Você vai enxergar o mundo só nessa parcelinha. Nessa parcela do ambiente que você nasceu, com a família que você nasceu, com a religião que você cresceu. É assim que você enxerga o mundo. E se você cresceu num ambiente onde você não foi valorizado, valorizada, onde as pessoas mandavam você calar a boca, onde as pessoas diziam que você não era capaz, imagina só, você cresceu com essas lentes. E você só enxerga o mundo desse jeito, com essas lentes. E a sua comunicação ela é afetada por isso. Por isso que eu digo, a sua percepção, a percepção que você tem de si, das pessoas, do ambiente que você está, impacta a sua comunicação. A maneira como você se comunica nada mais é do que uma percepção que você tem disso. Aí imagina o seguinte, você projeta uma percepção nas pessoas. Essa projeção, ela bate nas pessoas, ela bate no ambiente, ou então em si mesmo, ela bate nas pessoas e reflete para você. Você projetou nos outros uma crença, uma percepção que você tem. E isso afeta completamente a sua comunicação. Por isso que você diz aqui, ó, eu ainda não consigo controlar o emocional dependendo do assunto. Se você não domina o assunto do jeito que dominava o outro, imagina, eu tenho o assunto um e 2, eu não domino o assunto 2 igual eu domino o assunto um. Você vai se sentir mais confiante no assunto 2, porque o assunto um você não domina. A mesma coisa, se eu percebo no ambiente, anote isso daqui, Lina, anote isso daqui. Se no ambiente que você vai falar, você acredita que as pessoas são muito superiores a você, isso na sua percepção, tá? São muito superiores a você, ou que o ambiente é hostil, você está diante de alguém que tem um cargo elevado, um cargo maior que o seu, é o seu chefe, é o seu líder, e essa pessoa está vendo você se comunicar, você cria na sua cabeça uma percepção de julgamento. Que as pessoas estão te avaliando, estão te julgando o tempo todo, e isso afeta a sua comunicação. Olha como é amplo esse assunto. Obrigada, mas quase que não apresentava. Muito bom ouvir isso. Perfeito, Beatriz. Vai lá, apresenta mais vezes. Faz mais vezes. Repito, já é a terceira ou quarta vez que eu estou dizendo isso daqui nessa live. Comunicar-se bem não é para todo mundo. Já deixo claro isso daqui, tá? Comunicar-se bem não é para todo mundo. Não porque é difícil, não porque é impossível, não é impossível. Mas não é para todo mundo, porque nem todo mundo está disposto a passar pelos sacrifícios. Nem todo mundo está disposto, disposta a passar pelas vergonhas que são necessárias. Olha a Beatriz aqui. Ela disse que passou mico. Professor, eu senti que eu passei um constrangimento danado, eu fui controlada pelo meu nervosismo, mas você foi lá e fez, Beatriz. Você aceitou fazer o que todo bom comunicador faz, que é passar a vergonha. E um dia você vai passar tanto por isso que o seu cérebro vai se adaptar, galera. O cérebro, ele é adaptação. Quanto mais vocês entenderem isso, vocês conseguem mudar o jogo da vida completa de vocês. Não é só da comunicação, não. Quanto mais você entender que o cérebro ele é só um processo de repetição constante, o teu comportamento é um processo de repetição constante. Por que, que você toma muito refrigerante ao invés de água? Porque você está acostumado, está habituado a tomar mais refrigerante que água. Porque você está acostumado tanto com um tipo de refeição e aí quando muda o cérebro não gosta, porque você está habituado. Por que você lê tantos livros ou por que você não lê tantos livros? Porque você está acostumado, habituado. Quanto mais você entender que o jogo da sua vida é sobre comportamentos repetitivos, você começa a dominar isso. Você começa a manipular até a sua própria realidade. Por exemplo, professor, eu fujo muito de falar em público. Prestem bem atenção, galera. Aulinha agora para vocês, ó. Aulinha não, aulão, porque tudo que eu tô falando aqui para vocês é para transformar a vida. Não tem nada de aulinha aqui não. Aulão agora para vocês. Quanto mais você entender que é possível você manipular essa realidade com um comportamento repetitivo, o jogo muda para você. Por exemplo, hoje não é que você é tímido, não é que você é tímida, você está. Isso é um comportamento.
Você precisa entender que isso é um comportamento. Hoje você tem um comportamento de fuga, e esse comportamento você chama de timidez. Mas o resumo é fuga. Eu fujo de interagir, eu fujo de me expressar, eu fujo de me posicionar, eu fujo de gravar vídeos, fujo de fazer apresentações, fuga, 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 fuga. Aí o cérebro ele vai se acostumando com essa fuga. Opa, a Beatriz fugiu uma vez. Ah, entendi. Foi uma fuga. Opa, ela fugiu a segunda vez. Ah, vamos entender aqui, isso é um processo repetitivo, então é um novo comportamento da Beatriz. Bora lá, bora fazer isso. O cérebro entende comportamento repetitivo, galera. E ele torna esse comportamento repetitivo parte da tua personalidade, parte da tua existência. Se eu entendo isso, como é que eu posso manipular, professor, a minha própria realidade? Se eu entendo que a minha vida é um processo repetitivo de comportamentos e que a timidez, ela não é tua personalidade, é um comportamento. E é um comportamento repetitivo de fuga. Pega o raciocínio aí, galera. Pega o raciocínio. É um comportamento repetitivo de fuga. O que eu preciso fazer para quebrar esse comportamento? Um novo comportamento. E o novo comportamento é o quê? Eu vou lá fora e vou interagir com um estranho do nada. E vou fazer isso por 7 dias. Eu vou lá num shopping, eu vou pegar a câmera e mesmo com muita vergonha, com cara de mico, eu vou lá e vou ligar a câmera e falar no meio do shopping. E eu vou fazer isso por 7 dias. Eu vou aceitar uma oportunidade de falar em público e mesmo com a voz gaguejando, tropeçando, suando frio, esquecendo, passando mico, passando vergonha, eu vou fazer isso 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50, 60, 200 vezes. Até o meu cérebro entender que aquilo é um novo comportamento. Pronto, você começa a mudar a sua própria realidade. O que eu entreguei aqui para você agora, se você estiver disposto, disposta a fazer, você nem precisa mais do meu curso de oratória. Se você quiser entrar, melhor ainda. Clica no link da bio. Mas só com o que eu estou te passando agora, se você tomar a decisão de manipular sua própria realidade com um novo comportamento, você pode. Eu não estou aqui para te prender, galera. Eu não estou aqui para falar assim, não, você só vai conseguir se comunicar bem se você fizer o meu curso de oratória. Se você não fizer. Não, não sou desses, não. Eu não tenho medo de ser abundante com você. Eu não tenho medo de dizer para você, você consegue sozinho e sozinho. Se você tiver ajuda, se você tiver um mentor, maravilhoso, melhor ainda. E eu sou o seu mentor. Se você quiser que eu seja o seu mentor, que você aprenda o que eu já aprendi, clica no link da bio. Entra lá no desafio, faz o desafio, segue o passo a passo. Mas se você não puder ou se você não quiser, saiba que você é livre e que você pode fazer sozinho, desde que você aprenda que é possível manipular a sua realidade, entendendo que é o jogo do comportamento. Por que eu bebo mais água todos os dias? Porque eu pego a bendita da garrafa e todo dia coloco na minha frente. E aí eu tenho que lembrar que eu tenho que beber essa água aqui. Tá vendo? É um jogo de repetição, de comportamento constante. Nossa, professor, você, talvez alguns aqui da área de saúde mental podem pegar no meu pé falando assim: nossa, você está resumindo demais as coisas. Você está sendo simplista demais. Pois é. Por isso que eu sou um comunicador, não um dificultador, tá vendo? Eu sou um comunicador, eu comunico, eu facilito. Eu não estou dizendo para vocês que é fácil, galera. Eu não estou dizendo para vocês que é fácil. Mas que você pode tomar essa decisão por você, de mudar comportamento. Professor, eu sou viciado em celular, em tela de celular. Toda vez que eu acordo, eu não faço nada, porque eu pego o celular e eu começo a perder tempo. Muda, é comportamento repetitivo, galera. Isso é comportamento repetitivo. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Mas começa no dia seguinte fazendo o seguinte: pega teu celular e ao invés de você pegar nele logo de manhã, deixa ele longe e assim que apitar o teu relógio, você vai abrir um livro e ler uma página desse livro. E você vai fazer isso por 30 dias. Você vai instalar um novo comportamento. Tá vendo só? E instalando esse novo comportamento, você muda a sua realidade. Porque de um viciado em tela, você vai se tornar um viciado em abrir seus olhos e a primeira coisa que você vai fazer é ler uma página de um livro. E sabia que hoje, infelizmente, no Brasil hoje, se você lê uma página de um livro por ano, não estou dizendo por dia não estou brincando. Se você lê uma página de um livro por ano, você já está acima da média, porque o último dado falando sobre leitura do brasileiro
mostrou que mais da metade da população brasileira não leu uma página de um livro em 2025. 2026 vai ser pior, viu? Só tá piorando. Demora muito, vai estar a estatística assim, ó. Brasileiro em 2026 não leu o título do livro. Que misericórdia, olha só isso. Chegar em 2026 e falar assim, mais da metade da população não leu nem a capa. Tá vendo como você ser acima da média no Brasil? Não é difícil não, não é difícil. Mas você precisa mudar a sua realidade por meio de um novo processo, uma nova repetição de um comportamento. Se eu tenho a repetição, voltando aqui para a comunicação, se eu tenho a repetição de fugir, essa fuga está me deixando tímido. Eu preciso começar a criar um novo comportamento de aceitação de exposição. Então eu vou ali fora e vou desejar um bom dia para um estranho. Cuidado com o estranho, né? Mas assim, eu vou lá fora, eu falo com o estranho, eu dou um bom dia, dou um sorriso, eu vou lá no meio, eu vou lá no meio do shopping, eu ligo a câmera e começo a fazer essa exposição porque eu quero aparecer na internet. Eu começo a aceitar pequenas exposições para falar em público até um dia eu fazer uma exposição maior. Galera, tá vendo o que eu acabei de dizer para vocês? Comunicar-se bem não é para todo mundo, não. Antes, no início da minha carreira, eu vivia falando assim: comunicar-se bem é para todo mundo. Não é, não. Hoje, eu já tenho alguns anos de experiência aí na área, só sendo professor de oratória, e hoje eu falo com convicção: não é para todo mundo. E antes que você que acabou de entrar aqui já vai saindo, presta atenção no que eu vou dizer. Não é para todo mundo, não é porque é impossível, não é porque é difícil, é porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço. E para você falar bem em público, você precisa pagar um preço, e um preço árduo. Um preço que significa pegar o teu ego, a tua soberba, o teu orgulho e pisar no orgulho. E galera, ó, ontem eu me cortei aqui, ó. Eu tava lavando a louça e uns dias atrás tinha quebrado um vidro ali na minha pia e eu esqueci de limpar. Aí quando eu fui limpar a pia, o dedo foi lá no vidro, num caco de vidro. Pá, cortou. Ele tá ardendo agora. E arde, viu? Corte de vidro arde. A mesma coisa vai acontecer quando você começa a falar em público e você precisa se expor. É um corte. Você faz um corte no seu ego todo santo dia e dói. Arde. A exposição dói. Arde. Igual um corte de vidro. Só que é necessário. E me diz quem é que está disposto. Pessoal, eu gosto de ser sincero com vocês aqui. Eu já perdi a conta de quantos alunos eu treinei a comunicação oratória. E muitos deles não estavam dispostos. Não, peraí. Eu não vou falar muitos também não. Muitos também não. A maioria se dedicou. Graças a Deus, a maioria se dedicou. Mas uma parcela significativa de alunos levou de qualquer jeito. Achou que era só aprender a técnica que ia cair assim, ó, agora que eu tenho a luz do conhecimento, eu vou falar bem. Não, não é não. Não basta ter o conhecimento. Não basta você ler 300 livros. Uma vez eu contei isso daqui, isso foi há uns 3 anos, 3 ou 4 anos atrás, e uma pessoa chegou assim para mim, professor, me fala aí qualquer livro que eu já li de comunicação. Eu falei, ah, é? Eu já li todos os livros de comunicação oratória. Eu sou muito bom nisso. Ah, tá bom. Então faz o seguinte, já que você leu todos os livros, sobe aí e fala pra gente um que você gostou. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu ir lá na frente para falar pra gente. Por quê, galera? Poxa, teoria todo mundo, qualquer um pode pegar teoria. Qualquer um pode pegar um livro agora, ler e ficar balbuciando o livro para você. Eu quero ver quem meteu a cara. Eu quero ver quem pegou 1% de teoria e meteu a cara para falar. Eu quero ver quem é que está aqui metendo a cara para falar diante da câmera. Porque a pessoa chegar e falar para você, eu li 300 livros de oratória. Deixa eu falar para você aí que vive de teoria. Sabe quando eu comecei a ler um livro de oratória? Depois que eu já era professor. E eu só fui ler livro de oratória porque eu era professor e era minha obrigação ler livro de oratória. Mas eu aprendi oratória e comunicação metendo a cara. Eu não sabia de técnica, eu nem gostava de ler, para você ter uma ideia. Eu nem gostava de ler, então nem adianta. Eu nem lia livro de oratória. Sabe o que eu fiz? Ah,
Comunicação oratória não é dom, mas é treino? Então tá, bora meter a cara. Eu fazia do jeito que dava. Eu ficava observando as pessoas, eu pegava papel e caneta, eu via a apresentação das pessoas, eu pegava papel e caneta e ficava anotando o que a pessoa fazia, do jeito que ela falava, como é que ela andava. Eu anotava tudo e depois tentava replicar. Eu não li livro. E eu falo isso para vocês com orgulho, sabe por quê? Porque oratório e comunicação é prática, não é ficar com teoria banal aí, não. Leiam livros. Eu sou um grande incentivador disso. Leiam livros. Mas não leiam apenas livros. Não fiquem só na leitura. Vão fazer. Mete a cara aí, caramba. Mete a cara e vai fazer. Até porque, qual é o teu diferencial se você ler um livro? Gente, qualquer um que tem neurônio pode ler um livro de comunicação. Qualquer um. Agora, quando você mete a cara, aí o jogo vira. E eu falo com tranquilidade para vocês. Eu só comecei a ler livros de oratória depois que eu me tornei professor. Primeiro, eu não gostava de ler antes. Quando eu era mais jovenzinho, não gostava tanto de ler. Eu aprendi a gostar de ler até um pouco mais tarde, sabe? Não foi muito jovenzinho, não. Mas a maioria, 99% da minha vida na comunicação oratória foi metendo a cara e fazendo. Eu aceitava oportunidade para palestrar, eu aceitava oportunidade para me expor, aceitava oportunidade, só ia aceitando e ia aprendendo no meio do caminho. Garanto para você, ter técnicas é importante, claro que é, te ajuda, facilita. Se antes eu tivesse as técnicas disponíveis que hoje vocês têm, seria muito mais fácil a jornada para mim. Se você quiser entrar no meu curso de comunicação oratória, vai lá, aprende as técnicas, mas eu já vou te dizer, se você está achando que só entrar no meu desafio, pegar a técnica ali e não aplicar, se você está achando que é só você pegar a técnica ali e não aplicar vai dar certo para você, não vai dar certo não. Então nem entra no meu desafio. Se você é uma pessoa que não quer colocar a mão na massa, nem clica no link da bio, não entra. Nem quero saber de você lá, porque eu quero alunos que tenham resultado. Se você é uma pessoa preguiçosa para aplicar, se você é uma pessoa que vai deixar com que a sua falta de ação domine, nem entra. Nem entra que não vai dar certo para você, porque eu repito, comunicação não é para todo mundo. Comunicar-se bem não é para todo mundo, é para quem quer meter a cara. Agora, professor, eu tô com medo. Eu estou com muito medo. Mas eu quero fazer. Eu vou meter a cara. Eu vou pegar os exercícios que você me ensina e vou aplicar. Então clica no link da bio porque eu te quero lá. Se você mesmo com medo, e vai com medo, viu, galera? Não tem essa de não ter medo. Ah, eu só vou começar a me expor quando eu não tiver medo. Então tu nunca vai te expor, criatura, porque o medo faz parte do ser humano. O medo é normal. Anormal é ser dominado, dominada por ele. Agora, se você quer aplicar, se você me falar assim, professor, eu te garanto que eu vou fazer o meu máximo, eu vou aplicar os exercícios de desafio. Então eu te quero lá. Eu quero você como meu aluno e minha aluna. Até porque eu também vivo de resultado, galera. Se vocês não aplicarem, eu não posso fazer nada por vocês, tá? O que mais aqui? Galera, eu tô coçando muito o nariz que eu tenho uma sinusite, viu? Então hoje apareceu um pólenzinho aqui que não sei de que diacho é que meu nariz tá coçando. Por mais que eu estude, sempre esqueço o conteúdo na hora de apresentar um seminário. Por que isso acontece, Silva? É porque você não domina as suas emoções. Você precisa aprender técnicas e exercícios de comunicação para dominar primeiro o seu emocional. Porque se você não consegue dominar o emocional, toda vez que você vai fazer sua exposição, vai te dar um branco. O cérebro ele vai fazer com você o que eu sempre ensino aqui, que se chama sequestro da amígdala. Que é uma pequena amígdala no seu cérebro que ela é responsável por ativar um monte de química no seu cérebro para que você fuja de uma situação ameaçadora. Se você percebe uma situação, misericórdia, se você percebe uma situação como ameaçadora, o cérebro vai lá, ativa essa amígdala, ativa isso em você, tem um sequestro das suas emoções e essa emoção rouba a sua razão. Então você tem ataque de esquecimento, sudorese e outros problemas, viu? Eu pensei em fazer vídeos para me autoavaliar, como me comporto corporal. Faz isso, Lina? Lina? Lina, faz isso. É excelente. A melhor ferramenta do mundo, uma das melhores ferramentas do mundo, é um celular com câmera, galera. Vocês podem se gravar, olha isso, vocês podem gravar áudios.
vocês podem gravar vídeos e analisar a comunicação de vocês. Vocês não precisam ser experts em comunicação oratória para você pegar a sua câmera, se gravar e analisar. O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer de melhor nisso daqui? Você pode fazer isso. Então pega a sua câmera e começa a se gravar. A melhor ferramenta do planeta, não canso de dizer isso. A melhor ferramenta do planeta que você tem disponível hoje e que os grandes comunicadores não tinham é um celular com câmera. Quero ser... Ah, tá, já respondi. Quero ser supervisor. Ah, gostei, ó. Vocês colocaram a pergunta: como posso humilhar meu ego hoje? Essa pergunta é boa. Eu vou colocar isso daqui, eu acho que eu vou colocar isso no meu livro, hein? Eu vou escrever um livro e vou colocar essa pergunta. Como posso humilhar? Muito boa essa. Como posso humilhar meu ego hoje? Eu tenho que fazer isso para me comunicar bem, viu, galera? Porque o processo de comunicação, você aceitar novas oportunidades, tem muito a ver com você pisar nesse seu ego para se comunicar bem. Deixa eu ver aqui. Eu gostaria de me sentir bem fazendo live, não me sinto à vontade. Tatiana, você nunca vai se sentir, olha, com muito carinho que eu vou te dizer agora, olha bem para mim, olhe bem nos meus olhos, chega mais aqui. Você nunca vai se sentir bem, você nunca vai gostar enquanto não meter a cara para fazer. Com carinho que eu te digo, viu? Eu acho que você já veio aqui algumas vezes, né, Tatiana? Carinho que eu te digo agora. Você não vai se sentir à vontade. Você não vai gostar. Se bem que você diz aqui, eu gostaria, né, de me sentir bem. Você não vai se sentir bem, você não vai aprender a se sentir bem e nem vai sentir tanta vontade quanto você não fizer. Tem que fazer. Então, o que eu faço, professor? Porque eu ainda não tenho essa coragem de fazer 1 hora, 2 horas, que nem você faz aqui. Faz 1 minuto só. 1 minuto de live por 7 dias. Faz esse compromisso comigo aqui, Tati. 1 minuto de live por 7 dias. E eu já vou te garantir, os primeiros dias, ou até mesmo os 7 dias, você vai se sentir desconfortável. Vai ser uma bosta, tá? Eu não garanto para você que vai ser bom, não. Se eu garantir isso para você, eu estou quebrando meu princípio e meu valor. E um dos valores que eu acredito na comunicação oratória é que todo início é ruim. Todo início é uma bosta. Então eu estou falando isso daqui para você. Faz por 7 dias. 1 minuto. Só isso, 1 minuto por 7 dias. Chegando nos 7 dias, deixa eu ver aqui. Chegando no final dos 7 dias, você vai fazer uma avaliação. Onde eu me senti desconfortável, o que eu posso melhorar. Eu odiei todo o processo ou eu amei todo o processo. E aí, chegando nessa parte, faz essa avaliação e repete. Faz mais 7 e mais 7. E aí vai aumentando, viu? De 1 minuto para 2, de 2 minutos para 3, 4, 5, 6, até você chegar ali 30 minutos de live e depois, se você gostar mesmo do processo, vai fazendo 1 hora. Você não vai se sentir à vontade, você não vai se sentir bem enquanto não fizer. Tem que fazer. As primeiras vezes que eu fiz meus vídeos aqui, minhas lives, foi bem desconfortável. Eu já era professor de oratória, mas não me senti bem. Me senti desconfortável, me senti travado. Nossa, parece que não sou eu, sabe? Mas eu já era professor de oratória, então eu tinha algo na cabeça. Vai e continua fazendo até um dia isso ser normal. E hoje é normal. Para vocês terem uma ideia, essa live de hoje aqui eu só liguei a câmera. E como eu sei que o processo de interação com você, eu só escolhi aqui alguns pontos na minha cabeça do que eu já domino, porque se não tivesse interação e se não tivesse pergunta, eu ia falar sobre esses assuntos aqui. Então eu primeiro seleciono os tópicos e aí eu vou conversando com vocês. O que tiver de assunto, eu vou interagindo. Se você não traz nenhum assunto, nenhuma dúvida, eu pego o meu tópico aqui e começo a falar, porque eu domino isso. Mas isso hoje é natural, no início não era. No início não era. Eu gostaria de me sentir bem fazendo live. Você só vai se sentir bem fazendo live. É com muito carinho que eu te digo isso. Faz compromisso comigo. Faz compromisso aí. 7 dias. 7 dias. Pode começar amanhã. Pode começar hoje se você quiser. 7 dias. 1 minuto. Não mais que isso. Ah, professor, 1 minuto é ridículo. Ah, mas você não tá fazendo, entendeu? Não é melhor fazer 1 minuto do que ficar querendo esperar fazer 30, 1 hora e não fazer nada? Não é melhor? Diz aí pra mim, não é melhor? Não é melhor fazer 1 minuto por 7 dias,
do que ficar esperando conseguir ter a energia para fazer por 1 hora e nunca fazer? Então faz aí, ó, 7 dias, 1 minuto de live. Desliga. Bateu 1 minuto, desliga. Depois, mais 7 dias, 2 minutos. Você vai sentir um resultado. E aí você vai se acostumando. Nossa, mas hoje... Ai, coçar o nariz aqui, galera. Hoje tá insuportável. Eu deixei a minha janela aberta, entrou alguma coisa aqui. Agora eu quero ler a única coisa. Algo que fala sobre foco. Ando sem foco. Ele é muito bom, viu? A única coisa. Já li ele. Eu não sei se eu cheguei a ler ele todo. Mas toda a parte que eu li já foi suficiente para entender o jogo. Mas eu quero terminar ele também. Leia ele é muito bom. Leia ele, e não sei se você já leu, outra indicação. Esse eu li completo porque eu comi esse livro, ele é muito bom. O Essencialismo. Não sei se você já leu. Leia Essencialismo. Esse livro é precioso demais. Eu comi esse livro, engoli esse livro, ele é muito bom. Tenho sempre medo de me expressar. Leila, cuida da sua comunicação interna. Você precisa começar a trabalhar a sua autoestima, viu, Leila? Obrigado, pessoal, pelos presentes. Nem pedi aqui pra vocês, ó. Ainda tô com 0 rosinha, galera. Eu esqueço de pedir. Se você tem uma rosinha aí pra presentear o professor, olha aqui, ó. As minhas rosinhas. Eu tô com uma meta hoje ousada, viu? De 60 rosas. Obrigado pela rosa, obrigado pelas curtidas. Quanto mais você vai curtindo o coraçãozinho aqui, ó, tap na telinha, você ajuda na minha missão, porque o TikTok envia a minha mensagem para novas pessoas. O que mais? Tenho sempre medo de me expressar. Então, Leila, você tem que trabalhar mais a sua comunicação interna, seu posicionamento interno, aquilo que você se diz, a maneira como você se enxerga, para você poder trabalhar a autoconfiança de se expressar, tá bom? Se você quiser, clica no link da bio, entra no meu desafio que você vai aprender isso no primeiro módulo. No meu primeiro módulo eu trabalho sobre desbloqueio mental. Quais são os 3 inimigos que te impedem de se comunicar bem e técnicas e exercícios práticos para que você controle o emocional e fale em público com confiança. Eu não falo nada porque estou com medo, bora começar a falar. Galera, eu faço esse convite para vocês. Entrem no link, clique no link da bio e entra no meu desafio. Imagina só você sair do desafio destravando 4 pilares. Quais são os 4 pilares, professor, que você tem falado tanto aí? Primeiro, desbloqueio mental. Entender os inimigos que me impedem de falar com confiança. Fazer exercícios e usar técnicas para controlar as minhas emoções, controlar minha respiração e falar bem. Segundo pilar, clareza na fala e organização de ideias. Porque quem fala com clareza passa mais autoridade. E quem organiza o pensamento é mais persuasivo. Se eu tenho um início, um meio e fim, e o meu pensamento ele é todo organizado, as pessoas confiam mais em mim do que uma pessoa que fala de qualquer jeito. Outro ponto que você vai aprender nesse segundo pilar, que é maravilhoso, são exercícios para você vencer os vícios de linguagem. Olha só, tipo assim, você vai aprender no meu desafio a vencer esse vício de linguagem. Terceiro pilar, você vai aprender sobre convicção. Porque as pessoas que vendem mais produtos, serviços e ideias, elas são convincentes. Elas falam e confiam naquilo que falam. Sabe aquela pessoa que fala algo, ela mantém, ela sustenta aquilo e você confia nela? São pessoas convincentes e você vai aprender isso no terceiro pilar. No quarto pilar, você vai aprender sobre linguagem corporal confiante. Quais são os gestos, postura, presença corporal para que você, seja no presencial ou no digital, transmita mais autoridade na sua linguagem corporal. Tudo isso por apenas R$ 97. Exercícios práticos, desafios semanais e você tem acesso por 1 ano à plataforma. Clica no link da bio e entra lá. Beber uma água. Galera, eu vou falar para vocês. Hoje eu tô numa batalha aqui, viu? Eu tô pensando seriamente em sair da live porque hoje a minha sinusite tá numa guerra comigo aqui. Mas tô firme e forte. Dou uma coçadinha no nariz aqui, seguro um pouquinho que dá. E tô aqui falando com vocês. Então hoje tá no sacrifício aqui a live. Deixa eu ver o que mais aqui. Cadê? Ainda bem que eu não tô espirrando, viu? Porque se começar
Graças a Deus, assim, nunca mais eu tive um ataque muito forte de espirros. Agora é mais uma coceirinha, assim. Mas quando eu tenho ataque de espirro, aí eu vou ter que fechar a live porque eu não tenho condição de seguir. Disseram que é um bom livro. Antigamente eu lia até bula de remédio. Você fala da única coisa? A única coisa. O essencialismo, assim, eu tenho um carinho muito especial porque o essencialismo, ele me ajudou a ser mais essencial mesmo. Vai nessa pegada da única coisa. E ele me ajudou a tomar uma decisão muito importante na minha vida e me posicionar na minha carreira, o essencialismo. Eu indico porque eu li ele inteiro. A única coisa eu li pela metade. Mas não porque o livro não é interessante, não. É porque eu nem lembro o que foi, mas eu vou terminar de ler ele. Agora, o essencialismo, eu te garanto, eu li por completo, mastiguei esse livro. Eu lembro que eu acho que eu até já dei aula sobre ele. Eu acho que eu já cheguei a dar uma aula sobre ele também. Ele é muito bom. Eu gostaria de me sentir bem fazendo lá. Ah, já respondi, peraí. Tem gente que eu já tô relendo aqui. Mel Crochê, que bom, queria falar bem em live. Só falo bem em público presente, Tatiana. Faz lá o desafio que eu te passei, hein? Começa a se expor de maneira gradativa. Você já tem essa capacidade. Mas nos vídeos eu sou péssima. Cadê aqui? Eu acho que você falou, eu falo muito bem em live, amo falar. Mas nos vídeos eu sou péssima. Talvez, ô Mel, olha o que eu vou te falar agora aqui. Talvez não é que você é péssima em si nos vídeos. É porque na live você tem mais liberdade para você falar. Você disse que fala muito bem em live e você ama falar. Gente que ama falar, vai pegar a câmera aqui e vai falar. Você entende que na live a gente não precisa de uma organização muito grande? Agora, nos vídeos, você precisa de um início, meio e fim. E talvez é isso que você está travando e você sente que é péssima. É porque você tem que ter uma estrutura para falar e para ser persuasiva, diferente da live. O vídeo você precisa ser muito estratégica e talvez essa estratégia e ter um roteiro tá te travando um pouco e aí você acredita que é péssima no vídeo. Ou eu não sei, também tem um outro fato, às vezes na live, como você interage com as pessoas e você sente que tem gente ali te fazendo pergunta, isso te deixa mais solta. Enquanto que no vídeo não tem ninguém interagindo. É você com uma câmera fria, que é praticamente um robô, não é outra pessoa que está ali, e aí você não consegue encontrar mais seu jeito porque não tem ninguém interagindo com você. Tem esses fatores aí que podem estar acontecendo com você, viu? Tem na net? Acredito que tem. Deve ter audiobook também, viu, Tatiana? Vai por mim. Depois volta aqui, você não vai se arrepender nada. Esse livro, eu te indico ele com absoluta certeza de confiança de que você não vai se arrepender de ler ele. E deixa eu te falar, provavelmente ele vai te ajudar a tomar uma decisão muito importante na sua vida. Escuta o que eu tô te falando, porque foi o que ele fez comigo. Tá vendo como eu sou bom de indicar livro? Eu sou convincente, galera. Vocês acham que eu ensino convencimento por quê? Não é... Como é o nome daquela frase que diz assim... Casa de ferreiro, espeta de pau? Comigo não tem dessa não. Se eu ensino convicção é porque eu aprendi a ser convincente. Se eu ensino persuasão é porque eu aprendi a ser persuasivo. Então deixa eu ver aqui... E eu que já falo demais. Isso é bom, hein? Aproveita isso. Faz dinheiro com isso. Quem já fala demais, galera, liga a câmera e fala. Só toma cuidado. Ah, uma coisa aqui pra vocês. As pessoas que dizem assim, eu falo demais. Só toma cuidado para não ser prolixo. Eu até anotei um dos tópicos aqui, ó. Pessoas prolixas também não são boas comunicadoras. Se você fala muito para dizer pouco, você não é um bom comunicador. Ah, professor, eu não preciso de curso de oratória porque eu já falo muito. Eu já falo pra caramba, eu não preciso. Opa! Não é falar muito. Não adianta você ser uma pessoa que não tem medo de falar, mas na hora de falar você não organiza o pensamento. Você não tem estruturas, você fala do jeito que dá, você é prolixo, pessoas prolixas também não vendem, pessoas prolixas também não são convincentes. Então vocês aqui, ó, vocês que falam demais, mas não têm uma organização de ideias, precisam fazer um curso de oratória. E aí eu já convido vocês aqui para entrar no meu desafio e vocês vão aprender sobre estruturas de fala no segundo pilar. O segundo pilar é sobre organização de ideias. Vocês vão aprender diversas estruturas para organizar o pensamento e falar com convicção, com confiança e organização também. Eu falo em vídeo muito bem, mas com o público não consigo. Meire, isso é normal, viu?
É normal, galera. Nós temos dois tipos de pessoas atualmente. Nós temos a galera que já está acostumada com o presencial e fala muito bem no presencial, só que ainda não tem o hábito do digital. Eu vim dessa galera. Eu sou da galera que veio do presencial. Eu dava muitas aulas no presencial, treinamentos, palestras presenciais, e aí para fazer a transição para o digital foi mais dolorido, eu não tinha o hábito. Eu não mexia com câmera, eu não fazia lives. Então para mim foi mais difícil, eu tinha muito mais conforto no presencial. Eu juro para vocês, eu me sinto muito mais confortável de falar para 5, 10, 15, 20 mil pessoas no presencial do que vir para o digital, mas porque eu tinha mais hábito no presencial. Agora, tem a outra galera, a galera que já cresceu nesse mundo digital, já entrou primeiro pelo digital e ela fala muito bem aqui. E quando vai falar no presencial, ela não tem hábito. E tem diferença, viu, galera? A diferença é absurda do presencial para o digital, porque no presencial você tá vendo as pessoas ali de verdade, elas estão te olhando, você tá encarando as pessoas, tem um ambiente para você andar. Aqui no digital eu não tenho ambiente para ficar andando. Eu só tenho esse quadradinho aqui, ó, e eu tenho que interagir aqui. No presencial tem palco, tem um salão inteiro que você pode descer do palco e interagir com as pessoas. Tem a interação com as próprias pessoas ali no presencial, que é diferente aqui do digital. Então, tá vendo? Se você está muito acostumado a fazer live, no presencial não vai ser tão fácil assim. E você vai ter medo. Eu tive uma aluna há 4 anos atrás que ela já era influenciadora. Ela fazia influência nessa área de maquiagem, uma coisa assim. Eu acho que era maquiagem. E ela era muito boa com a câmera, galera. Muito boa com a câmera. Era só pegar a câmera e ela mandava ver. E fazia publicidade rapidão. Mas quando era para falar no presencial, subir num palco, essa mulher ficava irreconhecível. Sem confiança, tremia a voz, tremia o corpo, mas é porque são mundos distintos, viu? E tá tudo bem. Por isso que eu falo, tá tudo bem. Se você não se sente bem com o público presencial, tá tudo bem. Mas começa a treinar isso então, viu? Começa a treinar isso. Para quem tá entrando agora, eu tô coçando demais o nariz porque eu tô na guerra aqui. Eu tô na guerra para não desligar a live, mas eu tô com um ataquezinho de sinusite aqui. Porque a pessoa fala, por que o professor tá coçando tanto o nariz, né? Entrou agora. É que hoje eu fui achar de deixar a janela aqui aberta. Aí veio alguma poeirinha, alguma coisa aqui que me lascou. Também não sei o que falar. O bom é que não atacou espirro, viu? Que quando é espirro aí não tem como, eu ia ter que desligar. Cadê? Falar com câmera é difícil a beça, no início vai ser. Até um dia, ó, pra mim foi muito difícil no início, Tatiana. Muito. Doloroso. Eu pegava assim, ó. Aí eu falava bem, como é que eu posso dizer? Bem robótico. Eu vou falar para você sobre oratória, comunicação, e aí eu errava. E para fazer um videozinho, eu já era professor de oratória, olha só. Para fazer um videozinho de 1 minuto, eu acho que eu ficava uns 30 minutos tentando fazer. 1 minuto. Ficava uns 30 minutos tentando gravar e errava. E eu já era professor. Mas eu fui repetindo e fazendo. Chega um tempo que tu só pega a câmera assim, ó, e começa a falar tranquilamente. Olá pessoal, eu me chamo Rony Carvalho, sou professor especialista em oratória e comunicação e quero te fazer um convite bem especial. Eu tenho um workshop de comunicação e oratória de apenas R$ 37,00, onde você pode destravar o seu medo para você falar com confiança e vencer esse seu medo de falar em público. Ficou interessado? Então escreve agora lá no meu direct de comunicação para você destravar a sua fala. Olha só. Nossa, professor, como é que você fez isso assim? Repetição. Repete. Chega um momento que o teu cérebro fica viciado em fazer vídeos. Mas lembra que eu falei? Não é para todo mundo. É só para quem está disposto a fazer. Falo sobre o que numa live? Ô, Adriana, sobre o que você gosta, Adriana. O que você gosta? O que você gosta? O que você gosta de falar? E o que você gosta de falar que ajuda as pessoas, que pode ajudar as pessoas. E na verdade hoje nem precisa ajudar as pessoas, viu? Nem precisa vender. Nem precisa ser algo que ajude as pessoas. Tem gente falando de qualquer coisa aí, galera. Tem gente falando de um monte de coisa. Tem gente que tá fazendo live falando de jogos. Tem gente que tá fazendo lives falando sobre um monte de coisa nada a ver. Tem gente que só liga a câmera para interagir com os outros. Por exemplo, faz pergunta aí, gente. Bora conversar.
Bora conversar aqui sobre alguma coisa. Já viu? A pessoa fica assim, bora só conversar? Então hoje tem um mundo aí que vocês podem fazer na live. Vim aqui uma vez, vou tentar 10 minutos, professor. Pronto, 10 minutos. Agora deixa eu te falar. Olha bem pra mim, Tati. Presta bem atenção. 10 minutos. Eu confio que você é capaz de fazer até mais. Só que deixa eu te falar de coração aberto aqui. Não coloca uma meta inicial que você vá dar desculpa para começar. Anota isso agora, anota isso agora. Não coloque uma meta inicial que tenha qualquer desculpa para você não começar. Porque você me diz assim, eu vou fazer 10 minutos, professor. Aí depois você pensa, nossa, mas só que 10 minutos, será se eu consigo? Não, é melhor não fazer. Aí você posterga, não faz. Ah, eu vou preparar o roteiro de 10 minutos. Aí você fica uma semana, 2, 3 semanas tentando preparar um mísero roteiro de 10 minutos. Faz o seguinte, não é 10 minutos. Se você conseguir os 10 e já começar amanhã ou hoje, perfeito. Mas não comece com uma meta que te enrole, hein? Faz 5, faz 1. Por que eu te disse 1 minuto? Porque não tem desculpa. Nossa senhora, 1 minuto não tem desculpa para eu não começar. 5 minutos não tem desculpa para eu começar. Mais 10, 15, 20, 30 para quem nunca fez, Tatiana, eu tô dizendo aqui porque eu não sei se você já fez. Se você já fez, tudo bem, então faz 10 minutos. Se você nunca fez, a tendência de você procrastinar isso daqui é alta, viu? Você tá achando que 10 minutos é pouca coisa, mas para quem nunca fez é muita coisa. Te garante nos 5 aí. E não é porque eu tô dizendo que você não é capaz. Eu já te disse aqui, eu acredito que você é capaz de fazer uma live de 2, 5 horas. Só que para quem nunca fez, a gente precisa sempre dar um passo indesculpável. Passo indesculpável. Eu vou até escrever isso pro meu livro. Passo indesculpável. Que eu também chamo de microações, viu? Indesculpável. Eu acho que esse livro vai ficar bom. Acho não, tenho certeza absoluta. Passo indesculpável. O que é um passo indesculpável, professor? As microações. Microações. É bem mais fácil eu começar com uma microatitude que eu não tenho desculpa do que eu colocar uma meta muito grande e não fazer nada. Cadê aqui? Ah, eu acho que já li de todo mundo. Galera, eu deixei de responder a pergunta de alguém? Me diz aqui. Eu deixei de responder a pergunta de alguém? Boa pergunta, Adriana. Qual foi a pergunta dela? Eu pulei a pergunta da Adriana? Ah, não. Falar o que numa live? É, já respondi o que você quiser. Eu não falo em vídeo muito bem, já respondi. E eu que já falo demais, já respondi. Deixa eu ver, galera. O que mais? Seu livro vai ficar ótimo. Estou pensando já, galera, porque já tem gente que... Para falar a verdade, eu não vou mentir para vocês. Eu já tenho uma base, tá? Eu já tenho uma base. Na verdade, tem um e-book que eu tenho que lançar. Não vou falar o nome aqui para vocês, mas tem um e-book que eu vou lançar que já é muito focado nessa prática, que são, assim, essenciais para você falar bem. Ainda não chega a ser um livro. Para eu escrever um livro, eu tenho que fazer uma parceria, entrar em contato com uma parceria com alguma editora. E tem que ser uma editora boa mesmo, assim, confiável, sabe? Não é qualquer editora, não. Mas o e-book eu garanto para vocês que em breve vai sair. Agora o livro, vou deixar no ar. Tá bom? Mas já estou anotando algumas coisas bem importantes aqui. Sim, sobre saúde mental, muito bom. Saúde mental, será que... Oh, com certeza. Será que vai interessar as pessoas? Tatiana, é o que mais tem. É gente precisando de melhorar a saúde mental. O que mais tem aí é isso. Saúde mental. Começa a meter a cara e falar sobre isso. Vai lá. Miguel, qual foi a sua, Miguel? Deixa eu procurar aqui. Nossa, eu mexi em alguma coisa aqui que eu nem sei. Miguel, qual foi sua pergunta, Miguel?
Ah, achei aqui, ó. Gente, se eu pulei a pergunta de alguém, faz de novo aí, tá? Deixa eu ver aqui. O Miguel falou assim: me fale dicas reais e úteis para vencer a timidez, irmão. Boa, excelente pergunta e me responde. Tá ainda aí, Miguel? Fala assim: estou. Reais e úteis. Gostei da pergunta bem direcionada. Ainda tá por aí? Porque falar sobre química, biologia e direito não vai interessar ninguém. Claro que vai. Claro que vai interessar, ô Tatiana. Me responde, ô Miguel, só me responde se ainda tá aqui. Fala, estou. Claro que vai interessar, Tatiana. É assunto que você tem domínio? Química, biologia, direito não vai interessar. Como não vai? Para você ter uma ideia, ontem ou anteontem, eu estava passando o dedo aqui em lives e tinha um professor de biologia e química dando aula aqui. E tinha 400 pessoas, para você ter uma ideia. Eu tenho 88 pessoas agora aqui. Eu estou falando de comunicação, que é um assunto até bem amplo. E ele estava falando sobre biologia e química. Eu vi um de química, eu vi outro de biologia. 400 pessoas na live. Hoje, olha o que eu vou falar agora aqui para vocês. E estou falando já com uma expertise já na área da internet. Olha o que eu vou falar para vocês. Na internet hoje não tem mais essa de não vai interessar a ninguém. Não tem mais essa de, o assunto não é interessante, as pessoas não vão gostar. Existe comunicador desinteressante. Agora, assunto desinteressante não tem, não. O que você quiser falar, se você falar com paixão, se você falar com vontade para as pessoas vão querer. Química tem muito. Tatiana, só presta atenção agora aqui. Quantas pessoas aí estão fazendo provas que precisam aprender química e elas não conseguem aprender química do modo tradicional da escola? Ou então o professor que elas fazem a aula não é o jeito que elas gostam. Quantos alunos aí estão se preparando para Enem? Quantos alunos estão se preparando para concurso? Pessoas que precisam aprender sobre química, biologia. A área do direito, tem tanto estudante da área do direito que não domina algumas matérias, que se você começar a passar aulas para essas pessoas aqui no TikTok, elas vão te ouvir. Não tem mais essa não, viu? São partes das minhas formações acadêmicas. Agora, um conselho que eu vou te falar, não fala de tudo. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Já ouviu essa? Essa já é batida já na comunicação. Quem tenta falar com todo mundo não fala com ninguém. Escolhe uma área específica. É química? É biologia? É direito? Eu gosto mais do direito, professor. Eu gosto muito disso, eu ensino bem as pessoas sobre isso. Começa a abrir a câmera e falar sobre direito, ensinar algumas matérias. Tem um monte de aluno com dificuldade de aprender matérias da área do direito. Começa a falar sobre isso, mas escolhe no início. Eu mesmo. Eu me considero um múltiplo, como é que eles dizem? Eu me considero de múltiplos talentos. Eu gosto de música, gosto muito de cantar, eu gosto de tanta coisa, mas eu não saio falando de tudo por aqui. Gosto demais de livros. Eu já até tive um clube do livro uma vez, aí a gente fechou, porque clube do livro dá um certo trabalho aqui no Brasil, viu, pessoal? Já tive clube do livro porque eu gosto de livro. Mas eu não falo de tudo isso aqui. Eu tenho que ter um público específico para falar, porque se eu sair falando de tudo, uma hora eu não falo com ninguém, entendeu? Galera, o rapaz não tá mais aqui não, porque eu respondo se tiver, tá? Ô Miguel, me diz aí, não sei se ele falou. Eu vou responder a sua aqui, Miguel, mas eu quero saber se você tá por aqui. Me diz aí. Tatiana, você entendeu o que eu te falei? Me diz aí, sim, Rony, entendi. O que você vai fazer? O que você mais gosta de tudo isso que você gosta? O que você mais gosta de tudo isso que você gosta? E que você, de preferência, vai falar ele repetidas vezes esse assunto, vai falar repetidas vezes sobre isso e não vai cansar de falar sobre isso. Escolhe isso daí, ó. Eu tenho química, eu tenho direito e eu tenho, o que mais tu falou? Biologia. Desses três, o que eu falaria todo dia, todo santo dia? Não é só questão de hobby que eu gosto e tal. Uma coisa é eu gostar, outra coisa é eu gostar de falar. Tem diferença do que eu gosto e daquilo que eu gosto de falar. Eu gosto de muitas coisas. Por exemplo,
Oi, tudo bem? Meu xará aqui, ó. Tem o Rony. Eu sou o Rony e aqui o Rony com E. Nome bonito, viu, Rony? Muito bonito teu nome. Ô, galera, tem aquilo que eu gosto e aquilo que eu gosto de falar. Tem uma diferença. Eu, por exemplo, vocês sabiam que eu gosto muito de ficar vendo vídeos sobre filmes de heróis? Vocês sabiam disso? Eu não sou um fã de herói, tá? Eu não sou fã de HQ e essas coisas. Mas eu gosto muito de ver vídeos no YouTube sobre os filmes de heróis. Eu gosto disso. Mas eu não gosto de falar sobre isso. Eu não gosto de ficar falando. Eu converso aqui e ali com um amigo, mas eu não sou de ficar fazendo teorias e de estudar todas as HQs e fazer. Não, eu só gosto de ver esses vídeos assim. Então tem coisas que a gente gosta, mas não significa que eu gosto de falar sobre isso. As pessoas se interessam por direito previdenciário. Vou tentar fazer uma live sobre artesanato sustentável. Olha que legal, Gilmária, faz. Faz lá. Faz. Não fiquem... Primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui. É um mito. Hoje já eu te garanto que é um mito ter assunto que as pessoas não gostam. Por exemplo, quem é que vai se interessar por artesanato sustentável? Quem vai se interessar? Um monte de gente, galera. Vamos lá, se você é uma pessoa que se interessa, por que você acha que não vai ter um monte de outra gente que também não gosta daquilo que você gosta? Tem sim. A gente tem aquela mania de às vezes achar que só a gente gosta, só a gente se interessa por uma coisa. E não. Tem um monte de gente. Então na internet não tem mais essa de assunto que as pessoas não gostam. Tira essa. Que nem eu já ia te responder aqui, Tatiana. Você falou aqui, ó, se interessam por direito previdenciário. Tudo bem que as pessoas se interessam, mas você se interessa? Porque eu sei que o direito tem muitas áreas. Se você se interessa e tem pessoas que se interessam, é o casamento perfeito. Mas se as pessoas se interessam e você não se interessa tanto, é o casamento errado, porque você vai chegar um momento que todo santo dia falar sobre isso, você não vai ter energia. Eu mesmo. Galera, eu não me imagino vindo aqui falar de direito. Eu não me imagino vindo aqui falar sobre qualquer outro assunto. Eu não tenho gosto por isso. Sabe o que é um talento que eu tenho? Eu tenho uma habilidade poderosa, que eu sei disso de mim desde que eu era criança. Eu tenho a habilidade poderosa do didatismo. Eu sou muito didático. Eu sou uma pessoa que eu ensino muito bem. Eu tenho a habilidade do ensino em mim. Eu tenho a habilidade das estruturas, de estruturar conhecimento e passar o conhecimento para as pessoas. Mas eu tenho que entender o seguinte, essa é a minha habilidade. Agora eu tenho que entender se eu gosto. O que eu gosto para pegar essa minha habilidade e ensinar. Eu gosto de falar de comunicação. Eu gosto de ensinar sobre isso. Você tem que entender o seguinte, não basta as pessoas se interessarem, tem que saber se você se interessa também, porque quem vai estar no jogo todo dia gravando conteúdo, todo dia metendo a cara aqui para falar sobre o assunto, todo dia fazendo horas e horas de live é você. Então tem que partir primeiro de você. Dentro do direito, você também gosta do previdenciário, Tatiana? Você gosta? Se você gosta, vai, porque eu sei que tem gente se interessando, mas o que eu vou te dizer? Tem muita gente se interessando por direito previdenciário, por direito... Que mais que direito que tem? Direito civil, direito constitucional, direito aduanário, como é o nome que diz? Tem um monte de direito aí. E tem um monte de gente que gosta. Desde alunos ou pessoas comuns que precisam tirar dúvidas. Direito civil, administrativo, constitucional, não, a sua maior preocupação não tem que ser essa. Sua maior preocupação tem que ser, primeiro, eu gosto, eu tenho habilidade para falar, eu tenho conhecimento para falar, pronto, tem que partir daí. Depois você olha se tem pessoas interessadas, viu? Gente, se eu abrir agora uma live aqui e falar sobre o cacto do Himalaia, nem sei se existe isso, mas se eu abrir agora a câmera aqui e falar sobre o cacto do Himalaia, vai ter um monte de gente aqui se interessando. Talvez até compre e venda eu vou vender o cacto aqui e a pessoa vai comprar. Tá vendo que o jogo da internet não é essa de as pessoas não vão se interessar. Não. Hoje qualquer um se interessa por um monte de assunto aí. E mais um convite para você, porque eu já vou encerrar a live daqui a pouco, hein?
Entra no meu desafio, clica no link da bio para você destravar a sua comunicação. Para quem é o meu desafio? Para pessoas que têm medo de falar em público, desejam se expressar com confiança, desejam aprender sobre como ter uma linguagem corporal persuasiva, desejam destravar aqui para falar tanto na internet quanto no presencial. Esse desafio é para você. Você tem acesso por 1 ano, tem exercícios práticos lá todos para você, desafios semanais, para você destravar 4 pilares em até 4 semanas. É só clicar no link da bio e entrar. Cadê aqui? Como participar? Como participar do que, Silvia? Oratória é bem legal. Pois é, eu sou apaixonado por isso, viu? Eu não sabia que eu ia ensinar sobre isso, Tati. Tatiane é porque o nome da... Você sabia que o nome da minha mãe é Tatiane? Aí eu tô te chamando de Tatiane direto, já percebeu? Mas é Tatiana. Eu falei que meu sonho é ser palestrante. Você me aconselharia como dar o primeiro passo? Seja bem objetivo. Lina, olha aqui, é ser palestrante. Primeiro ponto, você tem que estudar. Sendo bem objetivo, primeiro ponto, você tem que estudar. Porque palestrar não é só você pegar o microfone e sair falando sobre o assunto que você quer. Treine a sua oratória, a sua comunicação. Primeiro, procure um assunto que você queira falar. E para ser palestrante já é um pouco diferente daqui da internet, porque nas palestras, geralmente quem busca palestra são empresas. São muito mais empresas. E as empresas, elas têm necessidades. Então, primeiro ponto, você tem que ir em busca da necessidade das empresas. Qual é a necessidade das empresas? O Lina vai fazer uma busca sobre isso. O que as empresas mais precisam? Que geralmente são as que mais contratam, tá, pessoal? Dificilmente é empresa de eventos e tal, geralmente é mais empresa que contrata. Então você tem que ver qual é a maior dor dessas empresas, você vai escolher algo ali para você falar. É área motivacional? É alguma área específica dentro de um setor da empresa? Você tem que entender isso. Eu sou palestrante motivacional. Essa motivação é para ajudar no quê? Ninguém paga palestra, viu, pessoal, só para ficar falando, não. As pessoas pagam palestras, as empresas pagam palestras para ter resultado. Então, quando as pessoas me pagam palestra de comunicação e oratória, elas não querem lá que eu vá falar um monte de teoriazinha e uhul, ele é incrível. Não. As empresas me pagam palestra de oratória e comunicação porque elas querem melhorar algum aspecto da empresa. Elas querem que as pessoas ali tenham algum resultado, tem que ter resultado. Então, vai em busca disso. Quais são as palestras mais buscadas pelas empresas? Quais são aquelas que elas mais pagam? Você vai escolher um daqueles temas e começar a estudar sobre aquilo. E você vai estudar sobre... Olha só a mentoria que eu estou passando aqui para vocês. Eu vou começar a cobrar Pix sobre essas lives, hein? Você vai estudar esse assunto e você vai estudar oratória, técnicas de palestras. Se você quiser, clica agora no link da bio, entra no meu desafio, que tem um bônus lá no meu desafio, que é só sobre como fazer apresentações impactantes. Já faz esse investimento em você. E se você quer ser de verdade uma palestrante, investimento. Você tem que investir em você. Ninguém vai comprar teu produto, teu serviço, a tua palestra se você não é uma boa comunicadora e se você não tem uma boa oratória. Palestrante tem que ter boa oratória. E você tem que saber construir uma boa palestra. Aí já entra no meu desafio, já faz esse investimento de R$ 97,00, porque em breve vai aumentar. Eu não falei aqui para vocês antes, mas em breve esse investimento aqui vai aumentar. Não sei o dia ainda estou conversando com o pessoal da minha equipe para poder falar. O dia que for o aumento, eu aviso vocês com antecedência, mas já vou garantir que vai aumentar. Então faz um investimento de R$ 97,00. E aí, estudou o assunto, viu que é a necessidade da empresa, estuda a oratória, e aí depois qual é o teu próximo passo? Meter a cara, começa a fazer palestras gratuitas, ofereça palestras gratuitas em empresas, em eventos, gratuito mesmo, vai de graça, viu? Faz de graça. Depois você vai pegando contatos, as pessoas vão gostando da sua apresentação, e uma dessas apresentações que você vai fazer de graça, você vai pegar o contato de alguém muito importante para você começar a cobrar por isso. Viu? Pronto. Maneira mais objetiva que essa é impossível. Ô Silvia, você está falando como participar do meu desafio? É só clicar no link da bio e entrar lá. Clica no link da bio. Boa tarde, Sirlene, tudo bem? Acho que é verdade, porque você é muito magnético. Obrigado. Olha isso, galera. A Mandy, né? Bonito nome.
Mandy, ou é Mandy. Pode ser, né, em inglês, que pronuncia também. Obrigado. E, pessoal, isso daqui você pode aprender, viu? Obrigado pelo elogio. E eu posso falar, Mandy, Tatiana, todo mundo que tá aqui, vocês podem ser magnéticos. Eu fui desenvolvendo o meu didatismo, ser didático, pegar um conhecimento e aprofundar aquilo, organizar em tópicos, e aí tópicos, subtópicos, para eu poder chamar a atenção das pessoas, atrair a atenção delas, mastigar o conhecimento para elas. E aí eu fui pegando técnicas de oratória para aprender a articular melhor, articular a fala, gesticular, mover meu corpo, tudo isso para que eu consiga prender a atenção de vocês. E obrigado. Vou até tirar print, viu, galera? Eu gosto de feedback, é muito bom você ter feedbacks para você cada vez mais ir se esforçando para melhorar naquilo que tá bom. Sabe o que gosto, mas não me formei? Li muito e ouvi muito sobre saúde mental. Pode falar, não tenha medo não. Gostou, Lina? Gostou do passo a passo? Você tá aqui, obrigada. Gostou do passo a passo? Foi bem objetivo. Primeiro tem que partir, eu já vou resumir de novo para você. Primeiro você tem que investigar quais são as dores, quais são os temas que as empresas querem. Não adianta só aquilo que eu quero. Feito isso, você vai escolher aquilo que mais você gosta, que te agrada, você vai começar a estudar bastante aquilo. Você vai estudar oratória, porque você tem que aprender a construir palestras impactantes. E aí, se você quiser, já entra no meu desafio. Depois que você faz isso, começa a oferecer palestra gratuita. Dessas palestras gratuitas, vai pegando contato com alguém e depois você começa a oferecer pago, tá? Suas palestras sempre tem que ter um objetivo. Isso eu ensino na Masterclass que está disponível aqui no meu curso. Sempre ela tem que ter um objetivo. Se bem que... Deixa eu ver uma coisa. Eu não sei quanto é que tá ele. Eu acredito que eu tenho um curso online, galera. Eu acho que ele ainda está disponível. Eu tenho ainda só a Masterclass, que ela se chama Como Fazer Apresentações Impactantes. Se vocês quiserem só a palestra, ó, quem aqui quer construir palestra? Se você quiser só a Masterclass e não o curso de R$ 97,00, se você quiser só a Masterclass, eu consigo fazer ela no investimento de R$ 47,00 para você. Ô, Lina, se você quiser, essa Masterclass ela foi R$ 147,00, mas se você quiser, eu deixo ela só por R$ 47,00. E aí você vai fazer o seguinte, eu vou falar para a equipe para diminuir esse investimento lá. Envia no direct para mim, palestra. Quem enviar palestra no direct, eu vou pedir para minha equipe enviar um link especial para vocês só da Masterclass, que é como fazer apresentações impactantes. Ela vai para você de 147 por apenas R$ 47,00. Escreve lá no direct palestra. Mas eu oriento, se você quiser, além dessa palestra e já ter o meu desafio completo para você melhorar sua oratória e sua comunicação, faz o desafio, porque lá no desafio, essa Masterclass que ela é de R$ 147,00, ela tá gratuita para vocês lá dentro. É um bônus. Para você ter uma ideia, quem fez a Masterclass comigo pagou R$ 147,00. Quem entrou no desafio de 97 levou de bônus, de graça, a palestra. Ela já tá lá. A palestra não, o curso... a Masterclass sobre como fazer apresentações impactantes. Conheço um advogado que dava palestras de graça e acabou virando professor. Tá vendo só? Acabou virando professor da faculdade, legal. Gostei demais das suas palavras, foi bem objetiva. Perfeito, Lina. Quem quiser só a Masterclass, escreve para mim palestra no direct. Se você quiser a Masterclass, mais todo o desafio, aí entra no meu desafio que a Masterclass já está gratuita lá. Pois é, eu tenho que ter um roteiro, obrigada. Falei quando estava na Petrobras sobre SMS, segurança, meio ambiente e saúde. Empresas gostam, pronto. Galera, olha, esses assuntos aqui, saúde mental, o que mais? Saúde mental, gestão de pessoas, vendas, comunicação, o que mais? Esses são assuntos que são muito pedidos dentro das empresas, viu? Gestão de pessoas, então, galera, é como lidar com pessoas, lidar com conflito, melhorar resultado, venda. Essas palestras são muito pedidas dentro das empresas.
E sempre pensam nos resultados, viu? Não é ficar de balelinha, não. Leva uma palestra, uma apresentação que gere resultado. Olha, sou xará. Isso aí, a minha mãe é Tatiane. Você é Tatiana. Por isso que eu tô. Já percebeu que eu tô errando muito aqui? De vez em quando eu tô te chamando de Tatiane. É que tá na cabeça. A minha mãe é Tatiane, mas é Tatiana. Boa tarde. Como ser comunicativo tendo TDA? As palavras somem. A sua questão tem que ser muito controle de ansiedade, controle de nervosismo. É controle emocional, mas é muito a questão de controle de nervosismo. Ansiedade. A sua ansiedade faz com que você tropece nas palavras, as palavras somem. Mas um primeiro conselho que eu já te dou, você faz terapia? Tem que fazer primeiro terapia, viu? Faz a terapia para controlar as emoções, faz exercício de respiração profunda, diminui a ansiedade, diminui. Quem sofre muito com isso daqui também, ó, TDA, você está com múltiplos focos. Quando você vai falar em público, você pode estar focado muito mais no medo de ser julgado, no medo das avaliações das pessoas, e você não está com o foco na apresentação, naquilo que você treinou. Primeiro, faz terapia, e segundo, você precisa aprender a controlar as suas emoções, a sua ansiedade, aumentar a sua capacidade de foco, e aí você também aprender estruturas de oratória para início, meio e fim da sua fala. Você precisa ser muito fiel a estruturas. Para você que tem TDA, você tem que ser muito fiel à estrutura. O que é a estrutura, professor? O que você vai dizer no começo, o que você vai dizer no meio e o que você vai dizer no fim. O que mais aqui? Já li. Turma, eu vou sair agora aqui, são 5h43. Eu me comprometi a ficar aqui até umas 6 horas por ali e eu já vou saindo, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Você que quer destravar a sua comunicação, não perca tempo. Clica no link da bio, entra no meu desafio. Para você que não tem condição agora de entrar no desafio de R$ 97, mas você quer fazer algum treinamento específico, eu tenho tanto a Masterclass de como fazer palestras e eu tenho o workshop de como vencer o medo. Vença o seu medo de falar. O nome do workshop se chama Fale Sem Medo. O workshop ele é 37 e o de palestras é 47. Aí é só você escrever para mim. Quem quer o workshop, escreva comunicação lá no direct. E quem quiser o de palestra, é só você escrever palestra. Fui, pessoal. Um abração e até mais.